Olá, nós estamos iniciando mais um programa Câmara História pela TV Câmara de Araçatuba. Durante este ano, várias pessoas já passaram aqui pelos nossos estúdios na Câmara Municipal de Araçatuba, contando histórias a respeito da nossa cidade, do nosso município. Hoje, nós vamos falar com um ex-vereador, policial, radialista, o Valtenir Pereira Dias, Tuta. O Tuta era apelido, já entrou no nome, né, Tuta? Bem-vindo ao programa. Na época, nós fomos o campeão brasileiro, né? O advogado aqui que se tornou campeão brasileiro, né? Porque nós mudamos o nome em 48 horas. A gente tinha conhecimento com o juiz, com o promotor, já da Faculdade de Direito e na nossa própria lide particular, o doutor Chaim, o promotor da época, e nós conseguimos essa façanha de, em 48 horas, mudar o nome. O doutor Chaim, inclusive, no parecer dele, no despacho final dele, ele disse que ele próprio era testemunha de que a gente era muito mais conhecido por Tuta do que como Valtenir. Poxa, então não deu muito trabalho para mudar para Tuta. Não. Tá certo. Depois eu quero até saber de onde que veio esse apelido, Tuta. Mas Valtenir Pereira Dias, nascido em Gastão Vidigal. Gastão Vidigal. Terrinha que eu amo também, viu? Sinceramente falando, né? E nasci lá em Gastão Vidigal. Posteriormente, meu pai solicitou, perguntou para todos os membros da família para onde que a gente achava que deveria mudar, para Rio Preto ou por Araçatuba, e eu já ergui a mão mais do que depressa, Araçatuba, e defendi, brigava, hein? Já queria vir para cá. Aí chegava às vezes alguma tia só para me provocar e falava assim, não, mas vocês vão para Rio Preto, lá é muito melhor, etc. Não, de jeito nenhum, onde já se viu uma coisa dessa? E quebrava o pau. E era criança ainda. Era criança. Quantos anos você veio para cá, para Araçatuba? Eu vim com 9 para 10 anos, né, de idade. Foi em 63, eu sou de 53. E por que a família mudou de Gastão? Seu pai era agricultor? Era agricultor, lá em Gastão Vidigal, veio porque, em busca de estudo para mim e em busca de aproximar do filho que já estava fazendo a faculdade, que era o meu irmão, a odontologia, né, que estava ficando na casa de parentes, aqui em Araçatuba. Ah, ele veio estudar odontologia. Isso. Aí era desse jeito, rapaz. Então, a gente tem muitos irmãos, Tuta? Não, 5 irmãos que ficaram agora apenas 3, né? 3 irmãos. Certo. E aí, da sua vinda para cá, onde que você estudou aqui em Araçatuba? Eu estudei em vários lugares. Fiquei um período num ponto, depois ia para outro. Eu estudei no IE, no Dibo, no antigo Dibo. Fui aluno do próprio professor Joaquim Dibo. No Salesiano, no começo do Salesiano aqui em Araçatuba, no Jorge Correia, no Licolina Vilela Reis Alves. E a sua formação? O que você estudou? Chegou ginasial, colegial? Eu cheguei a fazer até o 5º termo de Faculdade de Ciências Contábeis e na época eu gostei muito, mas parei porque a gente não conseguia acompanhar tal a velocidade que o pessoal estava todo trabalhando no escritório, já mexendo com contabilidade há muito tempo, e a gente tinha uma dificuldade danada, porque o negócio da gente era jornalismo. Estava fazendo jornalismo. Não tinha nada, não necessariamente que não tenha nada a ver, porque é bom para o jornalismo você conhecer tudo. Tá certo. Mas pelo menos contabilidade, aquela manha de estar traquejado. Eu estava num ponto da contabilidade, o professor já estava avançando lá para outro, fui fazer direito. Aí concluí, fiz direito na faculdade na antiga IT. Instituição Toledo de Ensino. Ok. Bom, a gente vai falar da sua grande paixão, que eu acho que é, né, o rádio, o jornalismo. Grande paixão, rapaz, graças a Deus. Não só, eu agradeço as 2 profissões que eu tive, né? A Polícia Civil também eu agradeço muito, porque realmente foi uma história, né, para entrar como agente policial dentro da Polícia Civil, teve uma história política, tudo. E no rádio foi uma luta danada. A gente fez o rádio com sacerdócio e entrega total. Digamos assim, se eu falar que é 24 horas, vai parecer que é brincadeira. Dormia quando podia. A gente dormia quando podia. Por amor mesmo, de verdade, né? Aquela coisa de madrugada, cobria os acontecimentos de madrugada, não tinha ninguém que fazia isso aqui na cidade. Os agitadores sociais, né, da cidade. E a gente cobria, pegava a autoridade cantando nos bares, ou em casa de pessoas, colocava depois no Jornal de Verdade aquilo, ensaio de peça de teatro da cidade, de shows da cidade. Cobria tudo quanto era assunto. Tudo quanto era assunto. Tá certo. Por isso que a gente tem conhecimento, tem amigos em todos os setores, né?
Nós vamos falar da sua carreira no rádio, só que antes eu gostaria que você nos explicasse exatamente esse nome, esse apelido que acabou incorporado ao nome Tuta. Da onde que nasceu? Tuta, isso é da infância, não? É um prazer, é um orgulho e me dá um trabalho desgramado, viu? Porque todas as vezes que me perguntam o nome, principalmente pessoas mais novas, como é que é seu nome? Eu, Valtenir Pereira Dias Tuta. A pessoa, Valtenir Pereira Dias, não, Valtenir Pereira Dias Tuta. Ela escreve Valtenir Pereira Dias e para no Tuta. Eu falo, não, é Tuta. Tá no nome. Tuta. É. Legalmente. Tuta é nome. Nossa. Aí minha esposa fala assim, não, mas você não deve ficar chateado com isso. Etc. Não, não fico chateado. Só depois de 30.656 vezes que você fica um pouquinho, Exatamente. Né? Começa já a ficar. Mas é da infância mesmo, Tuta? É da infância. Meu pai, aliás, foi antes do nome Valtenir. O meu pai, quando escutou meu choro, disse que teria falado, né? Nasceu o Batuta do Sertão. E aí? Aí ficou. Então eu sou pitoresco, acho que desde que nasci, né? Porque quando eu fui para a Rádio Cultura, eu era Valtenir na Rádio Luz, ninguém sabia quem era Tuta na Rádio Luz. Aí o Belô pegou e falou, Tuta, vamos tirar o Valtenir, vamos colocar o Tuta, porque fica mais pitoresco, você tem um jeito mais pro lado pitoresco e etc. E vai pegar mais. Topei, na hora. E ficou, bom, tá aí até hoje, né? Agora, Tuta, da onde que nasceu essa paixão pelo rádio? Você me contava um pouco antes da gente começar a gravar que já de criança mesmo já tinha uma fixação pelo rádio. Eu brincava em casa com canequinha. Pegava uma canequinha, subia em cima de um pé de laranja, alguma coisa, e já ficava imitando o Heron Domingues. Alô, alô, repórter Esso, alô, aqui fala o repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso espalhados por todo o país. E atenção para as últimas notícias das principais agências internacionais, United Press, France Press, TAS, EUPERI, pam, 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 pam. Já tinha a fórmula desde cedo. Desde cedo, tanto que quando eu comecei na Rádio Luz, eu vim nessa esteira, falei, bom, eu gosto do Heron Domingues e como que homenageando o Heron Domingues, a gente faz sem querer, né, também. Sim. Aí vim na imitação do Heron Domingues. E quando que você começou a primeira vez que trabalhou em rádio? 76. Tinha quantos anos? 75 para 76 eu tinha, quanto? Eu tinha 21 anos, né, 22 anos. E entrou para fazer o que no rádio exatamente? Rádio Luz, né? Rádio Eu tinha pedido emprego e tinha um colega que fazia lá, o José Roberto Fontanelli, que eu aproveito para render homenagem, sempre que eu posso, eu bato um papo com ele, tomo uma cervejinha com ele para lembrar daqueles tempos. E ele tinha passado num outro concurso e aí me avisou depressa, vai lá e assume, mas só que você tem que ser de cedo para tarde já. Você tem que pegar e já redigir notícias. No colégio, eu sempre fui metido a fazer teatro, a escrever pecinhas e escrever, de redação, né? Já tinha vocação, porque né? já tem que ter uma certa, pelo menos aquele nível mediano de redação e de mediano para cima, você já tem que ter no colégio para você dizer que vai começar a escrever notícias, essas coisas. E jornalzinho de colégio, geralmente era eu que escrevia. Mais do que depressa, corri lá, vi o que era, você tem que fazer 21 notícias por dia. Fui jogado assim, tá a máquina de escrever aqui, etc e tal, e já experimentei, já mandei o pau. E lia também? Lia também. Aí vem a definição do estilo, né? A definição do estilo, criação, coisas que a gente foi criando depois no rádio. Porque eu nunca fui de ficar quieto, sabe? Essa história de ficar assim quieto, tal, não. Eu fui inventando, experimentando e criando para ver se dá certo e tal. Essa história de redação que muita gente está fazendo, a televisão está fazendo, a gente comenta, falar direto da redação, com a redação atrás. Isso é coisa que naquela época eu era muito criticado, porque eu deixava, tinha um menino, o Mohamed, eu vou me permitir falar o nome dele aqui. Logicamente. Mohamed da Medilar, um grande amigo da gente. Ele era vizinho da rádio, eu punha ele com o outro lá e falava assim, vocês ficam fazendo barulho na máquina de escrever. E eu mandei instalar pai dele aqui, viu, que instalou. A maleta, fala, vou fazer aqui.
mas com som ambiente, com essas coisas, Poxa, não com estúdio. Na vanguarda, como se Isso. Aí eles pegavam e batiam lá e tal. E muitas vezes ele dá risada, porque ele fala, Tuta, às vezes a gente parava de bater, você chacoalhava a gente para a gente continuar batendo, né? Para dar a impressão que estava na sala de redação, porque era a sala de redação, mas não pode ficar quieto, né? Ficar uma sala de redação quieta. Poxa, interessante. Bom, ele falou agora do Édipo Pereira, radialista também, né? É um grande amigo, Birubiru também, eu tiro o meu chapéu para essa turma nova aí, sabe, tal, que veio depois de mim. Eu levei algumas porretadas e quem quer experimentar leva algumas porretadas, mas encontrei grandes patrões, grandes patrões. O Oscar Luiz Piconês. Você trabalhou na Luz, na Difusora, na Cultura, é isso, Isso, né? A sequência foi Rádio Cultura, aliás, Rádio Luz, Rádio Cultura, Rádio Difusora. Sei. Na Rádio Cultura encontrei o Mauri, com aquele jeitão dele e tal, parecia que era um cara fechado e etc. Eu falei, vou me dar mal com esse cara, porque se eu for criar alguma coisa, de repente eu falava para ele assim, ele falava, mete ficha, vamos experimentar. Experimentava, colava, pegava e ele vai para o ar. Sei. Era um cara que também tinha esse tipo de mentalidade aberta, né, para as coisas novas. Sei. E o que vocês faziam E o Hernandes, no programa? em seguida, né, depois da Difusora, eu fui para o Hernandes. O Hernandes é uma cabeça, né? É um camarada que topa as inovações. Você fazia programas musicais também? Como que é? Não. Eu sei que a sua marca registrada, Foi a gente pode se jornalismo, dizer aqui, além do jornalismo de cobrir notícia e tudo, também foi a cobertura policial muito forte. Foi. Quando começou isso? A cobertura policial, especificamente, foi na Rádio Cultura, quando eu comecei a fazer a ronda policial. Sim. Também, que eu fazia o Jornal de Verdade, mas aí começa a ficar mais forte. Você sabe o fato, e ainda mais com certas coisas que eu comecei a criar no rádio, eu criava... Eu acho que o rádio é imaginação e é barulho. Isso. Você entendeu? Então, eu, na hora de fazer o programa, às vezes briga de marido e mulher, aqui entra uma brincadeira, uma gozaçãozinha. Aí eu pegava e derrubava a panela, imitava a mulher falando que ia voltar para a casa da mamãe, né? Todo mundo se lembra disso. Sabe o que eram aquelas panelas caindo? Era um monte, eu sou do rádio e, portanto, sou acostumado com a contra-regra de rádio. Exato. Ou seja, não é nada, geralmente, do que você está pensando. Uma locomotiva Exatamente. É outra coisa, soco, ruídos e tal. Então, eu punha bastante danoninho, potinho de danoninho, assim, experimentei e vi que dava certo. E batia no microfone com aquelas caixinhas de danoninho, sabe? E parecia panela. Parecia panela caindo, dava um baita de um barulho no ar e não distorcia, né? Porque panela distorce. Muito legal. Funcionava. Experimentando o tempo todo, né? Então, meio Hermeto Pascoal da comunicação, sei lá, né? A gente ia para cima. E outras coisas, o jornalismo inquieto, né? Tentar fazer um jornalismo inquieto aqui também. Às vezes, algumas autoridades, a gente até aproveita para, nessa hora aqui de botar para fora as coisas, pede desculpa, porque, na verdade, a gente deixou várias autoridades também com saia justa. Sei. Né? Por quê? Porque, realmente, na época, existia aquela intenção, sabe? Vamos experimentar o cara, né? Como é o caso do Boia Fria com o Maluf lá na Faculdade de Toledo. Chegou um Boia Fria lá e eu falava, eu precisava de um fato, eu preciso aqui, você entendeu, relacionado com esse negócio. Aí, de repente, surgiu um Boia Fria lá querendo falar com o governador. Eu falei, um Boia Fria querendo falar com o governador quando o regime militar estava inspirando e o que mais se questionava era a questão dos Boia Frias, como resolver aquilo e tal. Eu falei, vai ser um grande assunto. Aí comecei. Aí chegou o chefe da Casa Militar, não viu que eu não estava lá no momento que eu tinha saído e tentou conversar, tentou dissuadi-lo da intenção de falar com o governador. Sei. Eu cheguei depressa assim, mas o governador vai receber, aí você chega depressa. Você está escondido e chega depressa. Aí ele, naquela época, a Marilena Chiarelli, que hoje é presidente da Câmara da TV Senado. Da TV Senado. Da TV Senado. Ela é que estava fazendo a cobertura ali. Então, eu tratei com eles, assim, qualquer coisa, vocês chegam correndo. Que o Maluf, ele ia desviar do camarada. Ele ia sair para o lanche, mas fizeram o X do chão para a câmera não ter nem que focalizar, sabe? O senhor fica aqui e tal. Quando o Maluf saiu, que estava tudo vazio, eu parei depressa com quem eu estava entrevistando,
Dei um grito, todo mundo saiu correndo e foi lá para pegar o Maluf, né? Essas coisas que a gente faz, né? Tá certo. E juntou o Maluf com o Boia Fria? Conseguiu? Juntou, e aí ele prometeu que ele ia resolver a questão daquele Boia Fria. Sei. Deu uma casa para ele e deu estudo, deu bolsa de estudos para os filhos daquele Boia Fria. Agora, Tuta, e a polícia? Quando que você começou? De onde que nasceu Foi em essa... 82. Eu passei num concurso e em 82 fui chamado. Sei. Na verdade, muita gente pensa, você passou na polícia porque você era do rádio, não tem nada a ver. Pelo contrário, né? Sofri muito pelo fato de ter passado na polícia e estar trabalhando no rádio. Eu fui chamado, foi feito um concurso normal em que as pessoas seriam chamadas, aquele tipo de concurso que no dia 16, o dia da apuração era o dia 15, dia 16 você tem que se apresentar na academia, né? Sei. Aquele concurso que era feito nas vizinhanças de campanha eleitoral. Talvez com intenção eleitoral, mas eles deixaram escapar, você entendeu? Passou. Tanto que eu fazia o curso na academia, lembrando, os caras pegavam e sabiam da história, que eu tinha sido um elemento de oposição ao regime até ali, né? Aí eles, quando chamava para falar, chamar alguém para a corregedoria, chamava um indivíduo, chamava outro, os caras de trás falavam assim, ô gordo, não é sua vez ainda. Ainda vai chegar. Não é sua vez ainda. E deu Porque afinal, na época, ficou aquela situação que eu tinha sido objetivado, dizem até que eu tinha sido objetivado pelo DOPS, né? Eu cheguei a ser detido, mas não cheguei a ser preso. Mas, ao mesmo tempo, fica aquele negócio, você está, e aí, como é que eu vou ficar? Estou aqui na classe. Você ficava aqui, vou te falar um detalhe, né? Então, os colegas tudo avisavam, o inspetor de aluno tentava avisar também. Não tem nada aqui, na minha relação não tem nada. Tá certo. Eu até gostaria que a gente voltasse a falar um pouco sobre isso, porque tem alguns fatos que você, como radialista, cobriu, acompanhou e que te trouxe problemas também, né? Mas eu queria antes, só para a gente poder registrar aqui, Valdenir Pereira Dias Tuta é também ex-vereador, não é? Aqui de Araçatuba. Isso. Qual que foi o período da sua vereança e como é que você começou na política? De 82 a 88, eu tinha prometido para o Sidney Cinti, que saiu candidato, que se eu saísse candidato, sairia com ele. Fui chamado por vários outros, etc. Entre eles o professor Silvio Venturoli. Naquela época tinha a sublegenda, né? Tinha o Silvio Venturoli pelo PDS e o PMDB com 3 sublegendas. Era Cinti, Rezec e Valdir como candidatos a prefeito. E um grande número de candidatos a vereadores, acho que era 50 em cada partido. Muita gente. Em cada partido. E fomos para a candidatura. Você entendeu? O Silvio Venturoli apenas um, ele não aceitou, houve aquele problema dentro lá do PDS, dizendo que ele queria sair sozinho mesmo, realmente, como candidato. E o Cinti saiu com o João Rezec e o Valdir Filizora de Moraes. E fomos. Aí teve 25 mil pessoas, dizem, né, falam em torno de 25 mil pessoas quando foi feito o comício do Montoro lá na Praça São João e tal. Aí eu entrei para a política, vereador, fui o segundo vereador mais votado de Araçatuba. Na época, eu tive 20 votos a menos que o segundo colocado, que foi o Sinésio de Oliveira Borges, e 20 votos a menos também do que o Cido Bicheiro na primeira do Cido Bicheiro, né? Sim. Aí, logo no começo tivemos alguns desentendimentos e eu acabei tendo que assumir a liderança do PMDB. Se eu não assumir, seria um outro que teria que assumir. Eu até explicar, falei, não, é melhor que o partido, antes que o partido se despedace, eu assuma. Aí eu fiz isso aí. Depois fomos tentando colar o PMDB de volta e, graças a Deus, contei com o apoio dos elementos do próprio PMDB, porque depois, com resultados positivos, eu sou um camarada que, se vou liderar alguma coisa, eu acho que tem que dar resultado. O seu trabalho tem que começar a dar resultado, aí você conquista.
Você agrega, aí começa a chegar. Aí o resto do PDS, fora o Nelsinho Reis Alves e Hélio Pereira de Souza, Valério Cambuí, o Pereira, o Nilo Iqueda, 4 do PDS, resolveram se integrar ao nosso grupo, que viram que realmente o grupo estava coeso, estava forte. E acabamos formando um bloco parlamentar aqui na Câmara de maioria absoluta, durante 3 anos e meio, quase 4 anos. Aí depois você tem que cuidar um pouquinho da sua horta também, né? Porque como líder você acaba deixando a sua horta, não deixando assim totalmente, mas você tem que ser mãezona, né? Sabe aquela mãe que tem que distribuir tudo que conquista e você fica por último, né? Agora, vocês pegaram 6 anos, foi 6 diferenciado anos. Então, porque o vereador hoje é 4, né? 6 anos de mandato. Teve uma aprovação de 6 anos porque eles iam fazer eleição, como é que fala de eleição direta? Eleição direta, eleição em linha reta, que chamava linha reta, de governador, de presidente, tudo. Isso, para coincidir. Para coincidir tudo. Certo. E acabou não dando muito certo também isso aí, mas era 6 anos naquela época. Eu tinha citado anteriormente, vou voltar a falar com o Tuta então sobre o trabalho do rádio, de repórter, né, principalmente a cobertura policial. Você estava dizendo que caso importante que você cobriu que ficou assim marcante? Tudo? Não, o mais marcante ficou realmente o caso da Lucilene do Nascimento. A Lucilene do Nascimento foi a menina que morreu no Rio de Janeiro e que deu origem à delegacia, a se pensar em criar uma delegacia de defesa da mulher. Sim. É uma menina também na faixa de 8, 9 anos que foi estuprada e foi morta. Mas, aliás, não chegou, acho que nem a ser morta, foi estuprada. Aqui em Araçatuba teve uma menina de 8 anos, quase 9 anos, Sim. que foi estuprada de todas as formas que você possa imaginar. Ela teve fêmur fraturado, bacia fraturada e foi toda queimada de cigarro, principalmente na região próxima à região pélvica. Lucilene. Lucilene do Nascimento. Ela foi todinha queimada de cigarro. Foi uma atrocidade que você não dá para imaginar. E descobriram os autores? Aí, tudo indica que sim. Eu digo porque eu tenho minhas dúvidas, você entendeu? Eu tenho minhas dúvidas. Como o Wellington Barbosa da Rocha e Jorge Ronca da Silva. Tanto que o Wellington faleceu depois, quando foi encontrado pela polícia, ele se enforcou lá na cadeia de Aparecida do Norte. Mas o Ronca da Silva acabou cumprindo pena. Aqui mesmo? Não, ele cumpriu, foi para a penitenciária. Isso foi quando esse crime? Foi em julho de 82, foi em julho de 82. E demorou para descobrir? Nós começamos a trabalhar no caso, e aí teve envolvência política, alguém falou no centro da cidade aí que tinha parente de político envolvido na situação e tal. Aí ficava aquela situação, gente que me ligava e falava, você falou, você deixou de falar. Eu nunca falei que teve parente de político nenhum. Eu não falava nomes. Sim. Eu dizia que tinha carro, que tinha isso. Acabou sobrando, de certa forma, né, na linguagem popular, sobrando para você como radialista. Por que isso? Por quê? O que aconteceu? Eu fui detido pelo ex-seccional aqui de Araçatuba, Guido Modelli, porque fizeram uma passeata no dia 12 de outubro sobre o caso e exigindo que a polícia esclarecesse. Tanto que está chegando 12 de outubro, e todo 12 de outubro eu tenho essa tristeza especial, sabe? Que foi o dia que eu fui detido, fui levado numa viatura e ele ficava ameaçando o tempo todo, em volta de cada praça onde eles rezavam. As Mães do TV, era um bloco que se intitulou de Mães do TV, desceram da Praça da Paineira, rezaram um terço na Praça da Paineira, depois rezaram um terço na Praça Independência e, por último, na Praça São Joaquim. Em cada uma dessas praças, o seccional, com um investigador comigo dentro da viatura, gritava comigo, você vai descer lá, rapazinho. Você está fichado já no DOPS, rapazinho. Você vai descer lá e vai dizer, você está insuflando o povo contra a polícia. Aí eu dizia, doutor, deixa eu explicar para o senhor. Com o poder de comunicação que a Rádio Cultura tem,
que na época era a Globo da cidade, né? Exato, muito Digamos ouvida, assim, né? era muito ouvida. Exato. E não tinha quase televisão. Então eu falei, eu não faria, eu faria de outra forma, doutor. Eu conclamaria a todas essas mães que viessem à Praça Rui Barbosa. Aí não teria polícia que aguentaria. Naturalmente que eu não faria. É por isso que eu disse, se eu fosse fazer, faria assim, avisando a polícia antes, porque tem aquela questão do cidadão também, né? Que você tem preocupação com o que pode acontecer. Não, porque foi você está instigando, você está contra tal candidato, aí virou aquele negócio, aquele rebosteio que eu tive que estar no meio para tentar evitar. Mas te soltaram no mesmo dia, não? Não, soltaram no mesmo dia, depois me ouviram em declaração. Aí eu que comecei a falar demais, não, isso não pode colocar, e eu pegava e falava assim, bom, então eu não assino. Aquilo que eu não posso falar, que eu não posso colocar, eu não assino. Então vai, coloca. E aí virou, vou te falar, virou uma situação totalmente indelicada, difícil de verdade, naquele momento. Mas muitas vezes eu tive que entrar no ar e aí veio essa questão. O fato polarizou. O pessoal ligava para o Mauri naquela época e dizia, o presidente do Dentel naquela época, ligava, ele era candidato a deputado federal, ligava, manda esse cara embora, vou fechar sua rádio. Quer dizer, eu tenho que render essa homenagem ao Mauri, ele aguentou ao máximo, segurou as pontas, depois veio propondo para mim que ele mandava embora, mas me readmitia logo em seguida e etc e tal. E aí eu disse, não, você me manda embora, me paga os direitos trabalhistas, né? Aí depois nós fizemos as pazes, tudo também, deu tudo certo. Tomamos uma cerveja depois que eu entrei na polícia, passei lá na rádio, conversamos e tal, dialogamos, e aí ele viu que não era aquilo. Se acalmou. Não era aquilo que ele estava. Tuta, nós já estamos praticamente no minuto final do nosso programa, infelizmente. Tem muita coisa para contar, né? Mas eu só para encerrar, gostaria muito de agradecer a sua presença e terminar com uma pergunta. Essa paixão pelo rádio continua? Continua. Eu, nos períodos que estive fora do rádio, na verdade, porque os outros têm companheiros que estão no lugar e etc. Tal, e eu estava na polícia, também não podia. Eu acabei fazendo rádio comunitária e me ajudou muito, rapaz. Me ajudou a não permitir que se formasse um hiato que te deixa fora da embocadura, né? Porque se você perder a embocadura, o jornalismo é assim também. Se você perder a embocadura de improvisação e tudo mais, Aí comecei a criar muito mais. Foi a rádio comunitária que me deu liberdade de pular a janela do estúdio, sair correndo atrás de uma mulher que estava passando na rua para perguntar para ela, até ela entender o que era, brinquei com ela, ela deu risada e foi aquele rádio desse tipo, sabe, que a gente acabou fazendo depois também em rádio comunitária. Apesar de que eu já fazia uma dessas. Uma vez na praça, reclamaram que lá estava cheio de malandro, na praça do Guanabara. Eu, com o microfone ligado, fui atrás da mulher. A mulher começou a correr, eu comecei a correr atrás dela. Falei, vai dar assunto. Aí eu, esbaforido, né? Sufocado. E ela, ai, meu Deus do céu, o que é que o senhor quer? Virou para trás assim, pronta para me agredir. Aí eu peguei e expliquei que eu era o repórter, etc. Meu Deus do céu. Aí me abraçou de todas as formas. Tá certo. Tuta, só para terminar, muito obrigado pela sua presença. Mas tem uma vinheta sua que é famosa. Como é que é? A vinheta é essa. Encerra com a vinheta? Com a vinheta. Vamos encerrar com a vinheta. Complete daí. É isso aí. Esse é o Tuta, radialista, ex-vereador aqui de Araçatuba e que foi o nosso personagem de hoje do Câmara História. Muito obrigado por sua audiência. Nós voltamos na próxima semana com um novo entrevistado. Até a semana que vem. TV Câmara, canal 96 NET TV, o canal da comunidade. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo. Câmara Municipal de Araçatuba. Todo o poder emana do povo.